Olá, família da Aliança, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um café especial. E hoje eu já peço desculpa porque não foi de manhã, mas nada nos impede de falar de Jesus e tomar um cafezinho depois do almoço. Então coloca um café aí, ou coa um café, coloca aí na sua xícara e bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo, que alegria ter você novamente aqui comigo. Vamos falar de Jesus? Porque falar de Jesus é ter direção para o nosso dia, é ter direção para nossa semana, para o nosso mês e para o nosso ano. E aqui nós falamos de Jesus, nós aprendemos exatamente como ser filhos de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa filiação, essa paternidade de Deus sobre nós, esse direcionamento que vem do próprio Jesus, do Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 31, no versículo 21, diz assim: pega a sua Bíblia, se você tem como pegar a sua Bíblia, pega aí. Se não tiver, presta atenção no que eu vou ler. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso prosperou. Aqui, essa passagem me chamou muita atenção e buscou a Deus de todo o seu coração. E de todo o coração ficou assim. Por quê? Será que às vezes a gente busca a Deus e não é de todo o nosso coração? Porque glorificar a Deus é fazer tudo para a honra e glória dele. Então, como filha do Senhor, como filhos do Senhor, como que nós devemos entender essa paternidade de Deus sobre nós? Tudo isso é muito denso. Tudo isso eu sei que é muito denso, mas calma. Vamos começar, né? Eu acho que a gente podia até fazer uma série sobre isso, mas vamos começar sobre o exercício de buscar a Deus de todo o nosso coração. E eu fico pensando como filha, né? Como filha dos meus pais carnais, como é gratificante quando eu tô com eles e ver a alegria deles no que a gente faz por eles. Sabe? Então, nas pequenas coisas que os filhos fazem pros pais, eles já ficam assim muito agradecidos, né? Se sentem muito honrados. Então, não é diferente com o nosso Deus. Deus, ele é o nosso Pai. Então, não é muito diferente com Deus, né? O que nós devemos entender sobre ser filhos de Deus é que a todo momento e de todo o nosso coração, nós devemos amar a palavra de Deus, amar a Deus. E amar a Deus exige de nós uma busca pura no nosso coração, por direção do Espírito Santo, por fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. E como filhos, como que nós podemos alcançar esse buscar a Deus de todo o nosso coração? Como eu disse, nossos pais carnais, aquelas pessoas que nos amam, ficam felizes com cada gesto de amor nosso, cada atitude que demonstra ali o nosso amor. Nossa, os pais então ficam muito bobos quando o filho sabe fazer algo ou que faz algo para eles. Então, eu entendo que Deus aqui, a palavra, buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Eu entendo que como filhos, nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, de todo o nosso coração. Fazer as coisas sem esperar algo em troca, não fazer somente porque você vai ganhar algo em cima, fazer tudo como se você estivesse fazendo para Deus. E isso é um desafio muito grande, gente. Isso é um desafio muito grande no nosso dia a dia, porque a gente passa por momentos que tem dias que a gente não tá tão legal, tem dia que nós não estamos tão bem, porque mulher, principalmente, as irmãs que vão me assistir vão entender, tem dia que a gente tá de TPM, tem dia que nós estamos com o nosso fluxo aí mensal muito alto, a gente tá fraco, a gente tá estressada, a gente tá com os nossos problemas internos. Mas quando você trabalha, quando você faz tudo para a honra e glória do Senhor, você está ali buscando Ele o tempo todo, buscando o equilíbrio do Espírito Santo o tempo todo, pedindo ajuda a Ele o tempo todo. O que eu tenho feito nos meus dias? Eu levanto e já falo: Senhor,
Qual é a sua agenda para hoje? E eu vou deixando o Espírito Santo ministrar o meu coração, o que ele quer que eu faça. Hoje, o Espírito Santo me direcionou sobre um projeto que eu já estava pensando, aí ele vai destrinchando. Aí é outra coisa que eu quero dividir com vocês, né? Que faz parte do ser filho. Às vezes as pessoas falam assim, o Espírito Santo me falou, e gente, é uma impressão mesmo no seu coração, é uma certeza do caminho a seguir. Eu fiz uma reunião ontem no meu trabalho, e aí depois disso eu falei, cara, seria legal fazer isso, né? Pensei, seria legal fazer isso e isso. Na verdade, eu tô à frente desse comitê, então nós fizemos reunião, e depois eu falei, olha, eu vou fazer isso e isso, falei pra eles, né? Nós temos 3 pontos para seguir. E aí eu sempre tô orando a Deus, e uma das primeiras coisas que faço é, Senhor, qual é a sua agenda hoje? Então eu fico ali tentando me conectar com Deus o tempo todo, Senhor, muito obrigada por esse dia. Senhor, me ajuda a enfrentar esse obstáculo. Senhor, esteja na minha frente. Então eu tô o tempo todo me conectando com Ele. Igual eu me conecto com a minha irmã, com a minha mãe. Porque como hoje em dia nós temos celular, a gente se conecta o tempo todo com quem tá do outro lado, com família. Então, com Deus não é para ser diferente. A gente não vai mandar um WhatsApp para Deus, a gente vai mandar aquela oração no nosso interior. Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, me conduz. E aí, quando foi hoje, voltando da reunião de ontem, eu tive um insight de como encontrar as ferramentas do que eu preciso para seguir com aquilo que eu tinha me comprometido a fazer depois da reunião. Então, assim, o Espírito Santo, ele vai te direcionando, sabe? Se tá a favor daquilo que você tá fazendo, se não é algo, se você não tá derrubando alguém, se você não tá passando por cima de alguém, se você não tá prejudicando alguém, se você não tá prejudicando a você mesmo, você precisa. Por que da importância de ler a palavra de Deus? Porque aqui tem os mandamentos, aqui tem aquilo que Deus fala pra você que tem que fazer, aqui tem histórias que te inspiram, aqui tem Deus falando diretamente do que não é bom e do que não é bom e do que é bom que você faça. Então, a partir disso, você vai tomar decisões, você vai saber o que é de Deus que está sendo falado no seu espírito e o que é do seu coração, o que é o seu coração que está querendo, ou é flecha maligna. Então é necessário que você conheça a palavra, é necessário que você tenha intimidade. Deus vai confirmar coisas com você a partir do que você tem entendimento da palavra dele, a partir daquilo que você ora, a partir daquilo que você se alimenta dele. Você ouve pregação, você lê livros direcionados da palavra, principalmente a Bíblia. A partir disso, Deus vai te orientar em espírito. O Espírito Santo vai te lembrar de versículos bíblicos, de histórias bíblicas. Ele vai trazer direção a você a partir da palavra de Deus, a partir das experiências que você já teve com Deus, tá? Então, hoje o Espírito Santo me moveu a fazer algumas coisas. Gente, eu já tô super empolgada com esse projeto, sabe? Então, assim, eu peço direcionamento, discernimento, entendimento de Deus o tempo todo. Isso é praticar a sua intimidade com seu Pai, porque Deus é nosso Pai. Jesus veio aqui para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E às vezes a gente não experimenta da vida abundante que que Jesus deixou para nós na cruz, porque nós não temos uma conexão com Ele. E ter conexão com Ele é estar o tempo todo em oração. Você não tem que chegar e orar só quando você está no seu quarto. Você tem que ter intimidade com Deus. E intimidade você só gera com quem você conversa o tempo todo, com quem você conversa sobre tudo, entende? Então hoje a mensagem que Deus quer falar com você é ter intimidade com Ele, é intimidade profunda, é ler a Bíblia todos os dias, é buscar conhecer a Deus de forma sensível, de forma genuína, de forma livre, religiosidade, porque a religiosidade fala pra você que você tem que cumprir alguns protocolos. Você só tem que falar com Deus de tal jeito. Não, você tem que falar com Deus o tempo todo. Seja filho do Senhor. Seja filho de Deus. Hoje Deus está te chamando para ser filho. Filho conversa com seu pai, pede direção ao seu pai, pede ajuda para o seu pai. Deus quer ser o seu pai. Jesus quer ser o seu Senhor e Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Então é nele que nós devemos repousar, é nele que nós devemos colocar a nossa confiança e é nele que nós devemos ter intimidade o tempo todo. Um beijo no seu coração, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até amanhã. Tchau, tchau.